Questões. Uma das principais diferenças do monopólio para a competição perfeita é que, enquanto a firma em um monopólio tem um preço regulamentado pelo Estado, a firma em competição perfeita é tomadora de preços. É falso, né? Eu deixei em vermelho onde está o errinho, né? O erro está falando que o preço é regulamentado pelo Estado dentro de um monopólio. Não. A firma em um monopólio é formadora de preços, não tomadora de preços, né? Ela que forma os seus próprios preços e não tem regulamentação do Estado, né? No caso de um monopólio sem ser natural ou sem ser um monopólio criado. Quando existe um monopólio que não é natural ou não é criado, ele está fora da lei. Então ele não é regulamentado pelo Estado. A regulamentação viria se ele estivesse dentro da lei, né? Então, só haveria regulamentação se fosse um monopólio natural regulado, aí ok, mas ainda assim com certa liberdade para definição ou proposição de alteração de preços, não um monopólio 100% puro. A curva de demanda de um monopólio é equivalente à sua receita média, sendo negativamente inclinada na relação quantidade e preços. Verdadeiro. Então, quando a gente fala do monopólio, a curva de demanda é igual à curva da receita média. Por isso que é interessante vocês gravarem, né, essas igualdades, porque as questões elas vão trazer bem conceituais essa parte. Diferentemente da competição perfeita, cuja demanda é elástica, no monopólio ela é negativamente inclinada. Se aumentar preços, a quantidade demandada reduz. Se abaixar preços, a quantidade demandada aumenta. Uma similaridade do monopólio com a competição perfeita é que em ambas as estruturas de mercado, a demanda é igual à receita média e à receita marginal, isto é, demanda igual à receita média igual à receita marginal. Falso, porque no monopólio a receita marginal é diferente da receita média, então eu coloquei aqui em vermelho. Essa é a relação no monopólio. A receita marginal é menor do que o preço, que é menor do que a receita média, que é menor do que a demanda. Em ambas a demanda é igual à receita média. No entanto, no monopólio, a receita média é superior à receita marginal. A receita média é superior que a receita marginal, sendo, portanto, diferentes, certo? O peso morto representa a ineficiência gerada pelo monopólio. Pode-se dizer que a ineficiência decorre do fato do monopolista ofertar menos que sua capacidade de produção. Lembra que ele sempre vai trabalhar com uma capacidade abaixo, né, do que ele pode produzir. E do equilíbrio de mercado, gerando uma fatia que é perdida pelos consumidores e que não resulta em lucro do monopolista. Então, quando a gente fala de peso morto e ineficiência gerada pelo monopólio, essa questão ela é muito legal para vocês entenderem o que significa isso, né? Por que, que ocorre a ineficiência? Porque o monopolista ele oferta menos que sua capacidade de produção e abaixo também do equilíbrio de mercado. Isso gera uma fatia que é perdida pelos consumidores, porque eles não consomem a produção e não resulta em lucro para o monopolista. E por que tudo isso acontece? Eu coloquei em vermelho, né? O monopolista é obrigado a ofertar menos que sua capacidade de produção por conta da restrição orçamentária dos consumidores, gerando uma ineficiência de produção denominada de peso morto. Por que ele é obrigado? Porque o monopolista ele joga o preço lá para cima, então ele produz abaixo de sua capacidade para jogar o preço lá para cima, só que tem a restrição orçamentária dos consumidores, né. Não é todo mundo que consegue comprar um produto extremamente caro, né, um produto de luxo. Então, isso gera o peso morto. Tem explicação em azul também para vocês, saberem como o professor explicou. Assinale a alternativa correta. No longo prazo, o lucro de uma empresa em competição monopolística é igual ao da empresa em competição perfeita. Bom, gente, aqui a gente tem um caso de uma questão que poderia ser cobrada uma revisão, porque pela forma que está escrito, né, dá a entender que sim, porque no longo prazo, o lucro da empresa em competição monopolística, ele é igual a zero, né? E da empresa em competição perfeita também. Talvez tenha alguma brecha, né, de fazer uma revisão,
mas pode ser que sejam lucros distintos, né, um lucro econômico, outro tipo de lucro. Mas essa questão, eu ficaria esperta com ela. No curto prazo, não há possibilidade de lucro para firmas em um mercado em competição perfeita. Essa sim está errada, tá? Por quê? Porque é no longo prazo que não há lucro para empresas em competição perfeita, porque o lucro é igual a zero. Então, no curto prazo, as empresas em competição perfeita oferem lucro. No longo prazo, o lucro das firmas em um mercado de competição perfeita é positivo? Errado, né? É zero. No curto prazo, o lucro de uma empresa em competição monopolística é zero. Errado, né? No longo prazo, a empresa em competição monopolística ofere lucro operando em capacidade ociosa. Essa questão está correta também. Por isso que eu acho que essa questão tem algum errinho ali, mas se cair, porventura cair essa questão desse jeito na prova de vocês, o que que vocês vão marcar? O que está no gabarito. Tá, gente? Marquem o que está no gabarito. Por mais que seja tendencioso marcar o item A, marquem o que está no gabarito. No longo prazo, a empresa em competição monopolística ofere lucro operando em capacidade ociosa. Lembrem disso. No longo prazo, a empresa em competição monopolística não ofere lucro, pois o P é igual ao custo total médio. Porém, ela terá um markup sobre o custo marginal, pois o preço é maior que o custo marginal, dado que de fato ela vai operar com capacidade ociosa. Então essa questão ela tem vários errinhos, né, de escrita, de digitação, eh, mas marquem o que estiver no gabarito e estudem aquela tabela de semelhanças e diferenças, porque isso vai ajudar muito vocês a resolver as questões. Vocês viram que praticamente todas as questões vão brincar, né, com as semelhanças e diferenças entre essas 3 estruturas de mercado. Então é importante vocês terem ela muito bem consolidada. Escrevam a tabela várias vezes se for preciso, até decorar essa tabela, tá gente, é muito importante. Bom, então eu acho que foi isso. Foram essas questões que eu selecionei, essa pequena revisão. Agora eu vou terminar aqui com a próxima aula, e qualquer coisa vocês podem me chamar, tá bom pessoal? Tchau, tchau.